Meus amigos, domingão de muitas surpresas na NBA, né? A gente teve mais cedo o Thunder todo desfalcado, vencendo o Cavaliers que vinha de 7 vitórias seguidas, né? Uma vitória que pegou muita gente de surpresa, né? Eu acho que mesmo se tratando do Thunder jogando em casa, olhando para os desfalques que o Thunder tinha, Shea, J-Dub, Caruso, AJ Mitchell, e olhando para o Cavs completo, vindo de 7 vitórias seguidas, né, um time que, desde a virada do ano, tem a melhor campanha da NBA, olhando para o cenário que foi apresentado antes do jogo ali rolar, uma vitória do Thunder era, acho que dá até para falar que era zebra, né? E o Thunder foi lá, conseguiu vencer, e agora, à tarde, a gente teve o Golden State fazendo a mesma coisa, né? Golden State jogando em casa, recebeu o Denver Nuggets, que sim, tem o desfalque do Aaron Gordon, que é um desfalque muito grande. É um cara que faz uma falta absurda nesse time do Denver. Só que, velho, tá com o Jokic, tá com o Jamal Murray, com o Christian Brown, com o Cam Johnson, tá com todo o resto, né? E do outro lado, o mandante Golden State, além de estar sem o Jimmy Butler, além de estar sem o Curry, né? Esses dois que já são desfalques há um tempo, né? O Butler fora da temporada e o Curry ainda sem uma data certa para retornar de uma lesão que ele sofreu no joelho, se não me engano. Foi joelho? Acho que foi joelho. Além desses dois, que, pô, são os dois melhores jogadores do time, disparados, o Warriors foi pro jogo de hoje sem o Draymond Green e sem o Porzingis, né? Que, olha só, quem diria, ficou fora por conta de uma doença, né? Qual doença? Não sei, mas ficou fora, né? O que não é surpresa para ninguém se tratando de Kristaps Porzingis. Então, olha os desfalques que o Golden State tinha enfrentando o Denver, entendeu? Então, se bobear, o cenário pro Warriors era bem mais difícil do que o do Thunder. Porque o Thunder, apesar dos inúmeros desfalques, cara, é um time coletivamente melhor do que o Golden State, né? É um time melhor. Talvez não tão melhor, considerando os desfalques, né? Mas é um time melhor, o Thunder, né? Então, o cenário pro Golden State, se bobear, era, cara, mais complicado. E mesmo com esse cenário complicadíssimo, o Golden State conseguiu sair com uma vitória gigantesca, tá? Gigantesca. Uma vitória que... E é curioso, né? Porque tanto o jogo do Warriors como o jogo do Thunder tiveram... teve ali uma linha cronológica parecida, né? O Thunder começou o jogo dominando, aí depois perdeu o controle do jogo, tomou a virada no terceiro quarto, só que no quarto período conseguiu voltar a dominar o jogo e fechou de forma muito bem, né? Com o Warriors foi a mesma coisa. O Warriors começou o jogo voando, tá? Voando. O primeiro tempo que o Golden State fez, né, especialmente na parte ofensiva, foi inacreditável. O Golden State foi pro intervalo, galera, com 76 pontos marcados, maior pontuação do time em um primeiro tempo nessa temporada, né, maior pontuação do Warriors em um primeiro tempo nessa temporada, 76. Foram 15 bolas de 3 convertidas em 28 tentadas, ou seja, 54% de aproveitamento no perímetro. Surreal. 4 jogadores passaram dos 10 pontos, incluindo o Gui Santos, que fez um primeiro tempasso e fez um jogo em si excelente. Jogaço do Gui, mais um, né? Jogaço do Gui. E foram 25 assistências e só 6 turnovers. O primeiro tempo do Golden State, cara, foi... Realmente, mano, foi uma coisa bizarra. A sorte do Denver é que o Jokic, mesmo com dificuldades no arremesso, conseguiu ainda
fazer suas coisas no segundo quarto e conseguiu fazer o Denver ir pro intervalo perdendo por só 9, tá? Por só 9. Porque se não fosse o Jokic ali, Denver tinha ido pro intervalo perdendo por uns 15, 20, tá? Porque o que o Golden State fez foi um absurdo. Um absurdo. Só que aí, na volta do intervalo, assim como aconteceu no jogo do Thunder, o Warriors perdeu o controle do jogo. Né? O perímetro do Warriors, que pegou fogo no primeiro tempo, congelou no terceiro quarto. O Golden State saiu de um primeiro tempo com 15 de 28 nas bolas de 3 para um terceiro quarto de 0 de 13 nas bolas de 3. 0 de 13. E uma quantidade cavalar de turnovers. No final ali do terceiro quarto, nos últimos 2, 3 minutos, cara, se não me engano, o Golden State cometeu uns 3, 4 turnovers. Quase que seguidos, né? E em meio a esse resfriamento do perímetro e do aumento dos turnovers, teve o Nikola Jokic destruindo no terceiro quarto. O Jokic, que já havia feito um bom primeiro tempo, né? Ele foi pro intervalo a uma assistência de um triple-double, que acabou vindo no terceiro quarto, ele meteu 14 pontos no terceiro período, gente. 14 pontos, sabe? Controlando o jogo, ditando o ritmo, cavando faltas, levando, né? Minando os jogadores do Warriors de faltas, indo pro lance livre, gerando o jogo, matando bola. Foi um terceiro quarto absurdo do Jokic. Absurdo. Então, a gente viu no terceiro quarto o Jokic dominando, o Warriors frio, o que resultou no Denver virando o jogo, né? O Denver meteu no terceiro quarto 34-19. Denver saiu de uma desvantagem de 9 pontos no fim do primeiro tempo para uma vantagem de 6 indo para o quarto período, né? Então o cenário que a gente tinha para o quarto período era um cenário de, velho, derretimento do Warriors. Só que aí, mostrando um coração e uma resiliência absurda, o Warriors saiu de um terceiro quarto onde derreteu para um quarto período onde gerou o derretimento do Denver. Quem derreteu no quarto período foi o Denver, né? Depois ali de alguns minutos sem o Jokic, onde, né, o Warriors retomou a liderança, né, ali por volta dos 5 minutos do quarto período, o Warriors retomou a liderança com a bola de 3 do Podziemski. Jokic e Murray voltaram do descanso e não conseguiram mudar o cenário, porque o derretimento de Denver já tinha ido pro beleléu, né? Denver não conseguiu voltar pro jogo mesmo com Jokic e Murray em quadra. E o Warriors, cara, acabou com o jogo no quarto período. Acabou. E aí tem um cara que tem que ser muito elogiado aqui. Quem ganhou o jogo pro Warriors foi o coletivo, tá? Coletivamente as coisas funcionaram super bem. Depois eu vou trazer os números, né, do time em si, do Warriors. Você vai ver que foi um jogo absurdamente coletivo. Mas se for pra dar o prêmio de cara do jogo pra alguém, o prêmio tem que ser do Podziemski, tá? Porque o que esse cara fez no quarto período é de, mano, é de bater palma e é de entrar na filinha de pedir desculpa pro cara, tá? Porque eu vou te falar uma coisa, o que o Podziemski é tirado pra merda diariamente é brincadeira, inclusive por mim, tá? Inclusive por mim. Mas hoje, eu, você e todos os críticos do Podziemski, que não são poucos, são muitos, tem que pegar uma senha, entrar na fila e pedir desculpa pro cara. Porque o quarto período que esse malandro fez e o jogo em si que ele fez foi algo gigantesco. Algo gigantesco. O Podziemski só no quarto período meteu 15 pontos, matou 2 bolas de 3 e ficou 6 de 6 no field goal. Só no quarto período. Ele acabou com o jogo. Acabou com o jogo, tá? A defesa do Warriors foi ótima no quarto período? Foi ótima. O ataque de Denver foi horrível no quarto período?
Foi horrível, cometeu uma quantidade cavalar de turnover burro. Não acertou nada, tá? Mas o Podziemski foi o X-Factor. Ele foi o X-Factor do quarto período e muito graças a ele, o Warriors saiu com essa vitória gigantesca. 128-117 foi o placar final. Golden State chega à sua 30ª vitória na temporada. São 30 vitórias e 27 derrotas pro Golden State. Uma atuação, igual eu falei, absolutamente coletiva, né? Trazendo aqui os números para vocês, a gente teve Al Horford metendo 22 pontos, 7 assistências com 6 de 7 no perímetro. Vovô Horford gigante. A gente teve Moses Moody vindo para 23 pontos, 7 rebotes, 5 assistências com 4 bolas de 3. Gigante. A gente teve DeAndre Melton tendo um impacto muito grande, 20 pontos com 4 steals pro DeAndre Melton. A gente teve o nosso Gui Santos entregando mais um jogaço. 17 pontos, 5 rebotes, 7 assistências, 6 de 7 nos arremessos, com 2 de 3 nas bolas de 3, em apenas 28 minutos. Um impacto brutal do Gui. Né? Pela 7ª vez nos últimos 9 jogos, o Gui passou dos 15 pontos, cara. Ele igualou a maior marca de assistências dele na carreira. Sabe, agressivo, marcando muito bem, em muitos momentos tendo que marcar o Jokic e fazendo um bom trabalho. Sabe, o Gui foi, cara, enorme. Enorme. Mas pra mim o cara do jogo foi Brandon Podziemski. 15 pontos no quarto período e terminou o jogo com 18 pontos, 15 rebotes e 9 assistências. Ele ficou a uma assistência de um 18-15-10. E destruiu com o jogo no quarto período. Isso é Brandon Podziemski. Surreal. Realmente surreal o que ele fez. Surreal o que o Warriors fez. Steve Kerr, outro que merece pedido de desculpas, tá? O trabalho do Steve Kerr hoje foi, assim, impecável, tá? Muito bem nas rotações. Pedindo os timeouts na hora que tinha que pedir. É que a galera vai focar no terceiro quarto horrível que o Warriors fez pra criticar o Steve Kerr. Mas, sinceramente, a culpa não foi dele, cara. Os caras não acertavam nada no terceiro quarto, mano. Os caras chutaram 0 de 13 no terceiro quarto. O que o Steve Kerr podia fazer? Ele pediu timeout, ele tentou resolver, mas o Warriors não tava bem. Aí no quarto período ele ajustou, os caras, a mão dos caras voltou a esquentar e o Warriors fez o que fez. Então o Steve Kerr fez um trabalho excelente hoje. Excelente, né? E uma vitória enorme, cara. Outro que foi bem foi o Richard. Fez um ótimo jogo. O Gary Payton também fez um ótimo jogo. Então, uma vitória absurda, cara. Uma das grandes vitórias do Warriors na temporada. E, cara, que jogo do Golden State, mano. Que jogo do Golden State. Ao mesmo tempo que aí não tem como, a gente tem que criticar o Denver Nuggets, né? Pô, não dá pra você perder pra esse Warriors com tanto de desfalque que teve. Você sendo Denver, você sendo um postulante ao título, você estando mais completo do que o adversário, bem mais completo inclusive, você não pode perder um jogo desse. Você não pode, cara. Assim, foi uma falta de consistência, o que vem sendo um problema pra Denver na temporada, né? Denver é um time que teve poucas sequências de jogos com uma boa consistência. Talvez o melhor momento do Denver, em termos de consistência de atuação, tenha sido no janeiro que não teve o Jokic, né? Talvez tenha sido o melhor momento do Denver, onde enfileirou atuações boas e tal. Porque se você pega o todo da temporada, cara, o Denver é, mano, uma montanha-russa. E é uma montanha-russa dentro do jogo. Olha o jogo do Denver. Um primeiro tempo horrível, né? Especialmente na parte defensiva. Aí fez um terceiro quarto excelente nos dois lados da quadra. E no quarto período, derreteu. Esse é o retrato do Denver, sabe? Um jogo onde o Jokic meteu um 35-20-12. Denver perdeu. Denver perdeu. Entendeu? Cara, algo tem que ser feito, cara, porque... E é o mesmo Denver que, enfrentando o Blazers, meteu 54 pontos na cabeça dos caras.
Mas é o mesmo Denver que contra o Clippers perdeu com o Jokic e Murray entregando um dos seus piores jogos como dupla em muito tempo. Então é um time muito oscilante, cara. E é por conta dessa oscilação que muitas pessoas têm um pé atrás em relação ao Denver e duvidam que esse Denver vai de fato brigar por título. Eu já falei várias vezes e sigo repetindo que pra mim Denver é um claro candidato a título. Só que eu coloco o Denver nesse patamar pensando que eles vão chegar no playoff e vão entregar uma consistência que até agora eles não entregaram. E se entregaram foi por um curto período de tempo. Eu acredito que esse Denver vai chegar no playoff na ponta dos cascos. Por isso que eu sigo colocando eles como candidatos a título. Mas é preocupante essa oscilação. Claro que as lesões têm muito impacto nisso e tudo. Mas, cara, repito, eles estão sem o Aaron Gordon, é uma ausência importante, mas todo o resto estava à disposição. Entendeu? E eles perderam pro Golden State sem Curry, sem Butler, sem Green, sem Porzingis. Então, é algo a se atentar, tá bom? E um outro ponto. Desde que o Jokic voltou de lesão, as coisas estão esquisitas no Denver, tá? Não tô falando que a culpa é dele, pelo amor de Deus. Não é isso, gente. Caralho. Repito, o cara meteu um 35-20-12 e perdeu o jogo. A culpa, logicamente, não é dele. Mas o time tá com a dificuldade de se encontrar desde que o Jokic voltou. É algo que aí David Aldman tem que resolver. Entendeu? David Aldman tem que resolver. Tá bom? Enfim. É isso, cara. Jogaço do Golden State. Vitória azaça do Golden State. E... cara, que atuação, mano. E o Gui Santos é um monstro, hein? É um monstro, hein? Cadê os críticos do Gui Santos agora? Que falam que ele não é jogador de NBA. Cadê? Agora estão sumidos, né? Impressionante como somem, né? Canalhas! Canalhas! Eu não me esqueci de vocês. Eu não me esqueci de vocês, seus canalhas. Galera, é isso, tá? Obrigado a todos pela audiência. Parabéns, Golden State. Vitória gigante. E Denver, abre o olho. Abre o olho, tá? Comenta aí o que você achou do jogo. Manda nos comentários que eu quero saber. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Use o cupom SWISH10 na Centauro pra garantir 10% de desconto nas suas compras. Ajuda, hein? 10% é coisa, hein? Ajuda pra caralho. Então usa o cupom. Dia dos Pais tá chegando. Não, Dia dos Pais, ó. É que vai ser aniversário do meu pai semana que vem. Aí, por alguma razão, eu associei ao Dia dos Pais. Desculpa. Mas pode ser aniversário do seu pai nessa próxima semana. Se seu pai vai fazer aniversário, você não compra algo na Centauro pra ele, usando o cupom SWISH10, que aí é sucesso. Aí é sucesso. Então, compre um presente pra alguém que faça aniversário nessa próxima semana, usando o cupom SWISH10 na Centauro. Eu vou comprar pro meu pai, hein? Eu vou comprar pro meu pai usando o meu cupom. Ah, Luiz, vai usar o seu próprio cupom? Eu acho que vou, porra. Não vou aproveitar do meu cupom? Porra! Você também pode fazer isso. Vai na Centauro, cupom SWISH10, que é sucesso. Gente, é isso. A gente se vê mais tarde. Tá rolando agora o clássico Lakers contra Celtics, maior clássico da NBA. Na minha opinião, o maior clássico dos esportes americanos, mas aí tem debate, a gente pode... É um bom vídeo, inclusive, hein? Qual é o maior clássico dos esportes americanos? Eu vou de Lakers e Celtics. E você, manda nos comentários. Vai ter vídeo sobre esse jogo, obviamente, então ativa a notificação pra não perder. Tamo junto, obrigado, beijo e tchau.